Bom dia, pessoal. Então, meu nome é Amanda Muniz e a gente vai começar hoje aqui falando sobre um tema que eu gosto muito, que é endometriose. Então, para começar aqui a nossa conversa, eu separei para vocês esse artigo que foi publicado em fevereiro do ano passado. E ele diz que a descrição da endometriose como doença ginecológica ela está ultrapassada, que a gente deveria entendê-la como uma doença sistêmica. E aí ele explica isso, né, dizendo que a endometriose afeta o metabolismo do fígado e do tecido adiposo, leva também a uma inflamação sistêmica, altera no cérebro a expressão de genes de sensibilização da dor e tem relação também com transtornos de humor. Então, que esses efeitos vão muito além da pelve. E a gente tendo essa compreensão facilita tanto para a gente chegar num diagnóstico mais precoce, quanto também num tratamento mais adequado para as pacientes. Então, só para contextualizar um pouquinho o nosso tema, vamos para alguns números aí. A gente sabe que a endometriose acomete entre 10% e 15% da população em idade fértil, e isso são 176 milhões de mulheres no mundo com o diagnóstico de endometriose, o que representa que 1 a cada 10 mulheres tem endometriose na fase reprodutiva e, por que não, na fase mais produtiva de suas vidas, né? Visto que a gente fala aí numa maioria de pacientes jovens. 50% das mulheres com infertilidade têm endometriose. E um número também bem assustador é o tempo médio que leva para chegar nesse diagnóstico, que pode levar aí de 7 até 12 anos. E aí eu pensei em algumas perguntas, em algumas dúvidas que vocês poderiam ter, e vamos tentar ir respondendo isso ao longo da apresentação. Então, a primeira pergunta é: podemos investigar endometriose em qualquer fase do ciclo? E a resposta para essa pergunta é sim, os focos eles não mudam, né? A doença não muda independente da fase, mas se a gente for pensar numa melhor fase, eu diria que a segunda fase do ciclo é melhor, porque fica aquele líquidozinho ali pós-ovulatório, né? E esse líquido, por fazer um contraste maior entre as imagens, pode facilitar a gente detectar pequenas lesões. Então, vamos ver isso aí. Essas imagens que eu peguei, quase 100% delas são de pacientes lá da clínica, tá? Só tem um casinho que não, e aí quando chegar nesse caso eu mostro para vocês. Então, essa era uma paciente que fez exame com a gente lá, e fica um pouquinho desse líquidozinho na pelve, delimitando bem o espessamento do ligamento uterosacro aqui, e aqui também o espessamento mais nodular desse ligamento uterosacro. E não tem como a gente falar de endometriose e não focar na distribuição, né? Que a gente tem que saber onde a gente vai procurar e o que a gente espera encontrar. Então, vamos falar um pouquinho disso. Esse é um artigo que saiu em 2006. Ele foi um artigo com 426 pacientes. E dessas pacientes, mais de 70% tinham lesão no ligamento uterosacro. E 40% tinham acometimento intestinal. Então, o que a gente conclui disso é que a maior parte das lesões estão na região retrocervical, compartimento posterior. E aí tinha um número menor de lesões ali na vagina, bexiga e ureter. Então, vamos dar uma atenção maior aqui para o ligamento uterosacro, né, já que foi o mais acometido. Então, nessa primeira imagem, a gente vê o ligamento aqui espessado e irregular. Aqui atrás ela tinha também uma lesão de reto. E não sei se vocês conseguem ver nessa gordurinha pequenas travezinhas aqui de baixo sinal, que são aderências, né, que as lesões fazem. E aqui também o ligamento uterosacro espessado, irregular, bem na junção ali, bem na sua origem. E quando a gente vai pensar em ligamento uterosacro, a gente tem que atentar mais para a irregularidade, para a nodulação, para a assimetria. Então, um ligamento um pouquinho mais espessado que o outro. E lembrar que o sinal dele é baixo, independente da doença. O ligamento normal tem um sinal baixo e o doente também. Então, não é um critério muito confiável o sinal. Então, a gente tem que atentar mais para isso. E pequenas lesões podem ser difíceis de diagnosticar, principalmente quando um achado isolado, né, sem outros comemorativos. Aqui um outro casinho também, essa primeira imagem é um T2, tá? A gente vê o ligamento espessado aqui, ele encosta aqui no músculo ilho-coxígeo. Esse aqui é um sagital T2, também mostrando esse espessamento bem na ponta. E essa sequência é um T1 com supressão de gordura, uma sequência que a gente usa para ver sangramento. E aí tinha, né, a gente vê esses pontinhos branquinhos, né, sinal alto, que é o sangramento bem na ponta ali
do ligamento. E aí esse outro estudo, que foi de 2012, o que ele mostrou para a gente? Que a endometriose tem uma tendência de ser multifocal, de afetar preferencialmente o compartimento posterior e de comprometer o intestino em uma grande parcela das pacientes. Então, em números, foram 143 pacientes e mais de 90% com lesão no compartimento posterior e 45% com comprometimento intestinal. E esse estudo mostrou também que existe uma predisposição pelo lado esquerdo da pelve. Então, a gente vê que o ureter esquerdo é mais acometido que o direito, o ligamento uterosacro esquerdo é mais acometido que o direito, e por aí vai. Então, vamos dar uma atenção agora para o compartimento posterior, que é onde a gente vê a maior parte das lesões. Então, nessa primeira imagem, a gente vê aqui uma placa endometriótica, pegando aqui a parede anterior do reto. Ela espessa também o ligamento uterosacro, se estende aqui para o fórnix vaginal, até eleva um pouquinho, pelas aderências. Aqui no axial, a gente vê essa placa endometriótica aqui. E no T1 com supressão de gordura, os foquinhos de sangramento, tanto no reto quanto na parede vaginal também. Aqui um outro caso, uma paciente com uma doença bem extensa, ela tinha vários focos, tá? Aqui eu foquei mais no compartimento posterior. Então, ela tinha uma lesão no reto, ali que retraía até o reto para trás, fazia uma aderência aqui com o útero, aqui no plano axial retraindo esse ovário, também com várias aderências, e a gente, seguindo ali a alça, a gente via mais uma lesão no sigmoide, esse espessamento parietal aqui, até muda um pouquinho a angulação da alça. Então, quando a gente vai descrever isso no laudo, a gente tem que focar em quê? Na multifocalidade, da distância da lesão para a borda anal, dizer o tamanho da lesão, da circunferência intestinal acometida, isso é uma regrinha de 3 que a gente faz e consegue dar o percentual da alça doente ali, e a profundidade da infiltração da lesão. E esse é um outro achado também bem característico, em que indica já a endometriose profunda na sua forma grave, que é o que? É uma placa retrocervical, e por vários sangramentos ali que ela causa, ela vai retraindo, tracionando os ovários para a linha média, e aí faz esse sinal que chama kissing over. Os ovários ficam fora ali do seu lugar habitual, na linha média e posteriormente na pelve, aderidos ali. Mas a gente sabe que nem só de compartimento posterior se vive, certo? Então, vamos ver mais aonde a gente consegue encontrar endometriose. Então, aqui, nessa primeira imagem é um T2, a gente vê essa lesão aqui na bexiga, tá? Esse tecido hipointenso, infiltrativo. E aí vocês podem se perguntar, mas será que isso não é um tumor? Isso é endometriose mesmo? E aí a gente tem que pensar que o tumor ele vem de dentro para fora e a lesão de endometriose ela vem de fora para dentro. Então, só olhando esse T2 a gente já pode cravar com certeza que isso é um tecido endometriótico. Mas, se por acaso ficou alguma dúvida, a gente vem para o T1 e confirma a nossa principal suspeita. Vários foquinhos de sangramento na lesão. Essa lesão ela ainda contactava a junção ureterovesical esquerda e tocava aqui na parede da vagina. E aqui um outro caso de endometriose na superfície diafragmática. Então, a gente vê um T1 com supressão, essa sequência, um foquinho de sangramento. Aqui uma placa grande de endometriose, até abaulando esse contorno aqui do fígado, E isso para lembrar também que nos exames de rastreamento é super importante pedir também o abdômen superior, e não só a pelve. E aqui um outro casinho, essa paciente ela tinha uma lesão na parede abdominal, esse tecidinho aqui, irregular, hipointenso, ela tinha uma cesárea prévia e o curioso é que ela não tinha nenhum foco intracavitário de endometriose. E aí, olhando só para aquele T2, vocês podem se perguntar de novo, mas será que é mesmo endometriose? Não pode ser só uma fibrose da cirurgia? E aí, se tem alguma dúvida, a gente vai para o T1 de novo. Aí tem foquinhos de sangramento. Então, primeira coisa que a gente pensa nessas situações, endometriose. Segunda coisa que a gente pensa, endometriose também. E aí, vamos aprender agora a diferenciar endometrioma de cisto hemorrágico.
Então, sem muitos mistérios, esse primeiro grupo é o endometrioma e esse segundo grupo é o cisto hemorrágico. Então, o endometrioma clássico, né, a gente vê esse sinal homogêneo e alto no T1, que reflete sangramento. No T2, ele tem esse sinal mais baixo, tá? Que isso também reflete um sangramento antigo, com um conteúdo com alta concentração de proteína e ferro. Os cistos funcionais, eles não têm esse sinal. Uma coisa bem comum também é esse achado aqui do nível líquido, né, que mostra sangramento em diferentes fases. Então, o sangramento mais antigo ele fica em depósito e o sangramento mais recente, né, fica ali por cima. A gente tem que lembrar que ele é bilateral em 50% dos casos e é um marcador de doença avançada. Então, tá vendo o exame, achou o endometrioma, não viu nenhum foco de endometriose profunda? Olha lá de novo, que deve ter alguma coisa. O cisto hemorrágico ele tem esse sinal mais heterogêneo no T2, né, como um sinal, um sangramento mais agudo, então não fica tão baixo. E é muito característico esse sinal do halo no T1 também. Essas imagens são as clássicas, assim, nem sempre é tão fácil da gente definir, principalmente em cistos menores, né? Então, na dúvida, fazer o controle. E a gente tem que lembrar também que para esses cistinhos pequenos a ressonância é melhor que o ultrassom. E o contraste? Então, a gente já viu aqui endometriose em vários compartimentos, já aprendemos a diferenciar endometrioma de cisto hemorrágico e tudo isso sem falar em contraste. Será que ele é tão fundamental assim no diagnóstico da endometriose profunda? Então, na verdade, não. O contraste não é tão necessário nessa avaliação. Os focos eles têm um realce variável, não tem nada que seja muito característico, não é isso que define se aquilo é endometriose ou não. A sequência que define é o T1 e o T2, principalmente o T2. Então, até essa apresentação motivou uma mudança de protocolo lá na clínica e agora a gente não tem feito mais contraste de forma indiscriminada para todas as pacientes quando a indicação é endometriose. O que vai acontecer agora? A gente vai olhar as sequências T1 e T2 antes de liberar a paciente. E não havendo nada além disso, vai ser só essas sequências mesmas que vão ser feitas. Se por acaso a gente vê que tem algum outro achado, né, que a paciente se beneficiaria do contraste, aí ele vai ser feito, mas isso vai ser uma exceção, não vai ser mais a regra. Já tem lugares que adotam esse protocolo. No início de 2020 eu fui lá no Einstein, né, ver como é que eles faziam, e eles já faziam assim o protocolo deles e estava dando certo, e saiu uma atualização também do Radiopedia desse ano até, dizendo exatamente isso, não precisa ser feito contraste de rotina para todo mundo. E o que a gente avalia após a cirurgia? Está aí um grande desafio para os radiologistas, né? Porque a endometriose muitas vezes ela é complicada com aderências, então a gente vê aquelas traves, né, de baixo sinal, vê distorção da arquitetura da pelve, o útero retraído posteriormente, o ovário retraído medialmente, e isso justamente a gente pode ver também na fibrose pós-cirúrgica. Então, como é que a gente vai diferenciar se esses achados são só da fibrose ou se ainda tem alguma doença ali? E aí vai ser aquele bom e velho correlacionar com dados clínicos, né, que eu sei que vocês odeiam, eu não gosto também, mas aí nesse caso não tem muito como a gente fugir, porque aí a gente vê toda aquela fibrose e tudo, e a paciente num contexto clínico ela está bem, ela está sem queixa nenhuma, então provavelmente aquilo é só pós-cirúrgico mesmo. E se tiver ainda alguma clínica, a gente tem que pensar que pode ter doença ainda associada. Até na literatura os artigos são bem escassos, a gente não encontra muita coisa falando disso. E outro ponto importante, né, depois a gente vai debater isso aqui melhor, a cirurgia muitas vezes ela tem o intuito de fazer a excisão completa das lesões, só que nem sempre isso é possível, porque a radicalidade da cirurgia pode levar a algumas complicações e algumas sequelas, por exemplo, reduzir a reserva ovariana, no caso de endometriomas muito grandes, né, em pacientes que ainda tenham desejo reprodutivo, pode levar a lesões nervosas. E aí, quando não é retirado tudo, né, e até nos outros casos também, para a gente saber o que mudou, como era aquilo e como está agora, é fundamental que a gente tenha acesso aos exames anteriores. Então, estimulem os pacientes de vocês a sempre levar os exames para a gente poder comparar.
Essa é a única imagem que eu não achei no sistema e aí preferi pegar uma da literatura. Então, nessa primeira imagem, a gente vê aqui, foi uma cirurgia, né, com várias traves aqui para a região retrocervical, se estendendo aqui para a gordura pré-sacral, o ovário retraído também. E isso aqui era só alteração pós-cirúrgica. E já nesse segundo caso, a paciente foi submetida a uma histerectomia, e aí no exame de controle tinha esse foquinho de sangramento na cúpula vaginal. E aí, quando tem o sangramento, é um pouquinho mais fácil, né, para a gente ver. Ela teve uma recorrência da endometriose, mas nem sempre tem sangramento, né? Tem espaço por ultrassom no diagnóstico da endometriose profunda? Então, quando a gente está na residência, a gente aprende bem a ver mioma, a ver pólipo, a ver cisto, ou seja, a gente aprende a olhar para o útero e para o ovário. Só que se a gente olhar só para o útero e para o ovário, a gente nunca vai conseguir ver endometriose por ultrassom, porque, como vocês sabem bem, a definição de endometriose é aquele tecido fora do útero. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que começar a olhar para fora do útero e do ovário. E quando a gente começa a fazer isso, a gente pode ter algumas boas surpresas. Vou mostrar para vocês aqui. Esses exames que eu vou mostrar agora foram feitos por mim, tá? Então, nesse primeiro, a gente vê aqui atrás o reto. Foi um exame sem preparo, tá? Então, tem gás, tá? Tem conteúdo aqui, não tá aquele reto lindo. Mas, mesmo assim, a gente vê essa placa endometriótica grande ali na parede anterior. Aqui no plano axial, né? Essa lesão aqui, o reto aqui por trás. Tinha espessamento dos ligamentos uterossacros. Esse aqui é o esquerdo só para ilustrar, tá? Mas era bilateral. E a lesão se estendia para a cúpula vaginal também. E aí, conversando com a paciente na hora, ela tinha dito que tinha feito já antes uma ressonância lá no centro de imagem. E aí eu fui buscar o exame dela para ver se batia com o que eu tinha feito. E aí ela tinha realmente essa lesão aqui no reto, né? Aqui no axial, ó, bem parecido com aquele axial lá do ultrassom. Ligamento uterossacro espessado e extensão para a cúpula vaginal. Esse é um outro caso, também exame sem preparo, o paciente fazendo exame por outro motivo. E aí eu vi lá esse espessamento parietal aqui, um pouquinho menor, né, mas possível de ver. Aqui no axial é esse plano que a gente usa para dar a circunferência da alça, tá? E aqui o ligamento uterossacro todo irregular, ó, espessado também. E para mostrar uma lesão de compartimento anterior. Então, a gente vê aqui o útero, a bexiga, nessa gordurinha ali entre o útero e a bexiga, tem esse tecidinho aqui que não era para estar lá. Então, jogando o transitor lá para a bexiga, a gente vê essa lesão aqui grande até, né? E ela tinha também lesão no reto, esse tecidinho aqui. E aí, uns artigos também para mostrar para vocês a sensibilidade do ultrassom para isso, né? Então, esse primeiro foi em 2004, já tinha uma sensibilidade de 87% para intestino, que a gente vai ver que a grande vantagem do ultrassom para lesão intestinal, lesão de compartimento posterior. Esses dois estudos, um foi de 2016 e um de 2019, eles foram feitos para avaliar reto sigmoide mesmo e com uma sensibilidade já mais alta. E eu acho que isso foi tanto por mais estudos nessa área, né? Em 2004 ainda era uma coisa mais recente, quanto também aparelhos melhores, que é fundamental a gente ter um bom aparelho para conseguir ver essas lesões, principalmente as menores. Mas então, qual exame eu devo pedir? Vocês têm que pedir o exame que vocês estão mais acostumados e que vocês vão se sentir confiantes e seguros com o resultado. Então, confiam na ressonância? Estão mais acostumados com esse resultado? Peçam a ressonância, não hesitem em pedir. Num cenário ideal, e havendo a possibilidade, é interessante combinar os dois métodos, porque isso aumenta a quantidade de resultado positivo para quase 100%. Então, todo mundo sai ganhando. E aí, para concluir aqui a nossa apresentação, a gente conseguiu ver que a endometriose pode ser diagnosticada com boa acurácia, tanto pelo ultrassom quanto para a ressonância. A ressonância, apesar de ser um exame de alto custo, mas ela tem inúmeras vantagens, tá? Como a obtenção de sequências multiplanares, então a gente consegue ver aquela lesão por vários ângulos, digamos assim. E tem uma ótima resolução, né? Então ela diferencia muito bem o tecido normal do tecido doente.
O ultrassom é um exame muito bom, principalmente para a região retrocervical, só que fica na dependência aí do operador, né? Então, na nossa realidade aqui, Rio, Niterói, a gente sabe que tem muitas pessoas que fazem ultrassom, mas poucas que têm esse olhar direcionado para a endometriose. E isso realmente limita bastante. Então, meu recado para os radiologistas, na verdade, um apelo até, olhem mais para fora do útero, olhem, não se prendam só em útero e ovário nos exames, mesmo nos exames de rotina. Se desprendam desse conceito velho de que pela ultrassom não dá, de que não é bom, porque dá sim, é muito bom. E quem sabe assim a gente vai conseguir contribuir para diminuir esse intervalo, né, de 7 a 12 anos entre o início dos sintomas e o diagnóstico final. Então, era isso que eu queria falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada. Falar para vocês. Espero que... Primeiro, eu queria parabenizar a Amanda. Meu nome é Marco Aurélio, sou cirurgião aqui de Niterói, especialista em endometriose. Eu acho que ela foi muito feliz na apresentação dela, principalmente em relação às dificuldades e aos desafios que a endometriose traz para todos nós, tanto do ponto de vista de diagnóstico e quanto do ponto de vista de tratamento, né? É uma doença com muitas faces, né? Cada paciente tem uma diferença de apresentação, ela não tem um padrão muito certo, e isso tira de nós os padrões que a gente sempre tenta estabelecer na medicina, né? E a endometriose ela é muito polimórfica, né? E isso realmente gera muita dificuldade. Mas dentro desse polimorfismo ele tem alguns padrões que a gente tenta estabelecer, como o maior comprometimento do compartimento posterior, etc., né? Então, sabendo disso tudo, eu acho que ela foi muito feliz em dizer sobre essa dificuldade, sobre olhar para fora do útero, buscar lesões ativas, conhecer clinicamente essa doença é importantíssima para que você saber aonde você vai buscar, né? E isso é fundamental para nós cirurgiões. Quando nós vamos entrar numa cirurgia, nós temos uma dificuldade já muito grande pela distorção anatômica que aquela doença traz para a gente. Então, a gente ter esse GPS que é dado para a gente, né, através de uma ressonância bem feita no pré-operatório, ou então um mapeamento de ultrassom, isso nos auxilia muito a gente identificar estruturas que são importantíssimas para que não aconteçam lesões e a gente sim consiga fazer uma cirurgia mais completa, né? Muitas das lesões elas não são aparentes, às vezes elas são retroperitoneais, às vezes uma lesão parametrial, uma lesão pré-sacra, né? Às vezes quando você entra numa pelve nem parece ter uma endometriose tão grave, e aí quando você vai explorar um retroperitônio, ela está realmente bastante acometida e próximo de estruturas muito nobres, como raízes sacrais, etc. Então, a gente ter esse mapeamento antes é fundamental para que a gente possa ter coragem de buscar lesões em locais mais profundos e mais difíceis, né? Outra coisa que ela falou agora no final que eu acho que é muito interessante é essa quase que especialização em endometriose que nós temos que criar, né? Você vê que a radiologista que gosta de fazer um exame de endometriose, ela quase que se especializa, porque é tão grande o assunto, né, que isso acaba virando uma paixão para nós, né, e a gente começa a estudar cada vez mais, né. Eu tenho uma formação em cirurgia geral, né, você vê, eu não venho da ginecologia, né, e hoje eu só faço endometriose, há alguns anos eu só faço endometriose, é o que eu mais estudo, e realmente é o que demanda a doença, né. Eu queria fazer uma pergunta para você, Amanda, que você falou em relação ao contraste. Eu concordo com você que não precisa do contraste, porque é justamente essa diferenciação de T1 e T2, mas no pedido, é importante que a gente peça com contraste para que vocês tenham a possibilidade de fazer, ou isso burocraticamente em relação ao plano de saúde não interfere? Porque a gente sabe que tem as questões burocráticas junto ao plano de saúde. Não faz diferença. Às vezes é até um complicador. Às vezes quando vem já com contraste, é difícil pra gente que está não fazer. Não fazer o contraste. Então, o colega já pede, sim, com contraste, é uma preocupação minha. Eu acabo pedindo com contraste justamente por questões burocráticas, que a gente sabe que às vezes
o plano pode glosar, se você precisar fazer, etc. Então... Quando tem indicação que a gente faz, aí não precisa estar no pedido. Sim. E essa parte que a gente põe o contraste, acaba ficando pra gente ali, às vezes é meio difícil falar assim, pô, mas o colega já pediu com contraste, eu não vou fazer o contraste. Aí o paciente fala, mas o meu médico falou que ia fazer contraste, não vai fazer por quê? Então assim, ressonância na pelve, indicação da endometriose e é isso aí. No momento do exame, poxa, deu para endometriose, mas apareceu uma lesão expansiva, apareceu um cisto complexo, mesmo que seja... Você consegue fazer tranquilo. A gente vai fazer o contraste na hora do exame. Se a endometriose só a gente toca... É porque assim, a gente fala sobre o contraste, não é a maior incidência de reação alérgica ao contraste na ressonância, mas também. E até para a gente, cada dia, poder usar mais um método, como o método de rastreio, barateia custo. Não vai ter custo, o paciente fica mais à vontade. Então, se a gente quiser usar um método para screening ou para rastreio, quanto menos contraste, ou menos tempo, a gente facilita até para conseguir. Sim, eu concordo completamente em relação ao contraste. A minha preocupação era a questão plano de saúde, que às vezes é um fator complicador, né? Outra coisa que eu queria falar era sobre a sistematização de laudo, assim como a gente sistematiza a cirurgia, né? E isso é muito importante para a gente também. Então, um laudo de endometriose, a gente costuma ter aquela diferenciação de compartimento anterior, compartimento médio, compartimento posterior. Como você mesmo colocou aqui, isso nos ajuda demais. Tá? Jorge, quer falar alguma coisa? Gostaria de agradecer o convite, né? Muito tempo aqui em Niterói fazendo endometriose. A minha formação também é cirurgia geral, mas a doença invade o nosso consultório e acaba a gente tendo que se especializar para ajudar mais do que destruir. Endometriose é uma doença enorme, é um compêndio. Ela não fica só limitada à ginecologia, ela pega todas as especialidades. E com a ressonância, o que a gente trouxe para o consultório em relação à radiologia? Hoje, a gente usa a ressonância junto com todos os materiais de tecnologia que vocês trazem para a gente, para fazer diagnóstico também, para decidir se a gente vai operar ou não. A tendência e o protocolo novo de endometriose não é colocar o paciente o tempo todo na sala. O número de cirurgias se reduziu muito. Antigamente, há 10, 15 anos atrás, a gente pegava pacientes que já tinham sido operados aos 25 anos com 7, 6 cirurgias, mais destruídas do que ajudadas, e fertilidade completamente retirada. Então, operar mais não quer dizer que a gente vai aumentar a fertilidade ou que a gente vai ajudar o paciente. Às vezes, a gente vai criar um foco de dor mais do que a própria doença. E entra a clínica de dor também. Então, em relação, parabéns pela sua apresentação. Hoje, no consultório ou no arsenal tecnológico, eu acho que a ressonância traz um mapeamento cirúrgico para a gente. O que a gente não consegue palpar, a clínica é soberana, o exame físico é soberano, o volume tem atropelado a gente, às vezes a gente pensa em pedir ressonância e até não examinar, mas o mapeamento de vocês depende de nosso exame físico. Acho que a gente tem que criar um laudo prévio de pedido de exame, o que a gente quer nortear, porque quando vocês trazem para a gente um laudo totalmente compartimentado, o norte de cirurgia muda completamente. E a gente tem que fechar muito a relação de radiologista com cirurgião. A segunda coisa eu tinha uma pergunta sobre o pós-operatório. O que acontece com quem faz cirurgia pesada de endometriose? A gente tem um controle, a doente exige da gente, os próprios médicos, um controle pós-operatório. O que ficou é uma doença que tem uma taxa de recidiva de mais de 40% se ela não for bloqueada. Então, são vários protocolos de tratamento em relação à fertilidade ou não. Quando você faz o controle, hoje, no mínimo, no consultório, se a paciente estiver muito ansiosa, eu peço 6 meses. Mas a tendência é de 1 ano para frente. É necessário pedir contraste para fazer o controle?
É necessário um mapeamento maior, ou T2 ou T1, para eu ver o que é fibrose e o que é recidiva? Porque qual é o desafio de vocês? Se a paciente estiver totalmente bloqueada, vocês não vão ter sangramento ativo. Então, isso é a pergunta de $1 milhão, né? Qual é o melhor exame para a gente direcionar para ver paciente de controle de pós-operatório? São pacientes extremamente ansiosas e, dependendo do laudo, elas voltam para a gente, minha doença voltou toda e é só fibrose. Então, é necessário pedir contraste? Essa é a minha pergunta, Amanda. Vai dando mesmo, né? Não vai fazer tanta diferença assim ter o contraste ou não. O real você não vai mudar, vai ser exatamente igual, tanto da fibrose da endometriose quanto da fibrose cirúrgica, assim. Mesmo com bloqueio hormonal? É, não faz muita diferença. Com relação ao estudo, hoje pelviologia virou uma outra subespecialidade. Com relação ao estudo do plexo hipogástrico, há algum exame específico em ressonância que a gente possa pedir, que aí eu acho que esses vocês vão dizer, se tem contraste ou não, para eu ver uma pelvigrafia. O plexo hipogástrico é importantíssimo para a gente pode levar um doente a sair com sequela de bexiga, reto, e isso não tem volta, é para sempre. Então, hoje, cada vez mais quem está fazendo endometriose de longa data está entrando junto com a neurocirurgia. A intenção não é fazer cirurgia neurológica nenhuma, mas a intenção é tirar os pacientes que têm dor fantasma de endometriose. Então, elas têm lesão ciática, elas têm lesão de plexo sacral, elas têm sequela de nervo hipogástrico. Então, hoje, em ressonância, o que vocês podem trazer para a gente de exame novo com relação a esse plexo? A gente estava até, Jorge, comentando lá em cima, eu acho que com o advento da ressonância de 3 testes, a gente tem uma facilidade em ver melhor isso, né? A gente tem feito alguns exames de plexo lombosacro, de plexo de nervo hipogástrico, a gente tem visto pacientes, inclusive de pós-operatório, a gente pega alguns exames, às vezes, de médicos que estão fazendo clínica da dor, e é o que você falou, é aquela dor fantasma, é uma dor pélvica que você não tem uma causa anatômica, que você não veja nada, mas que continua com essa dor. Então, a gente já tem feito alguns exames, e aí o aparelho de 3 Tesla é bem melhor em relação ao de 1,5. A gente consegue ver bem as raízes, consegue fazer difusão para saber se tem uma alteração naquela difusibilidade da água do nervo, né? Então, a gente consegue fazer até para nervo periférico. Então, isso tem, assim, são poucos trabalhos, tem pouca coisa ainda, então a gente ainda está naquela curva de aprendizado, mas aí o importante é isso, é o que você falou. Quando a gente junta a clínica, quando a gente junta o médico assistente, que vai chegar e falar assim, poxa, ó, eu tô achando que é tal coisa, pô, dá uma olhada nisso, não vem aquele pedido, ressonância da pelve. Assim, como então, pedir isso? Como pedir? É separado, né? Então, assim, é a ressonância da pelve e a ressonância de plexo lombosacro. São duas coisas diferentes que a gente tem que direcionar para isso. É como se fosse um outro exame, né? Então, a gente vai ver a pelve anatômica, como a Amanda falou, para fibrose, para lesão residual, e a gente vai fazer umas sequências específicas para o plexo, que aí entram umas sequências mesmo de difusibilidade de água, de avaliação de raiz, sequências tridimensionais que a gente consegue fazer todo aquele trajeto da raiz. Então, é um outro exame, né? Então, teria a ressonância da pelve. É necessário contraste ou não? Não, depende. A gente usa. Para fazer, a gente usa até para poder... Porque a sequência que a gente faz, tira essas coisas, quando a gente faz o contraste, a gente suprime o vaso. Então, até para diferenciar o que é vaso e o que é nervo, a gente acaba usando. Mas não precisa botar com contraste, é só pedir a ressonância, como a gente falou, e a gente, na hora de orientar, a gente vai direcionar o contraste ou não. Tá bom? Agora chegou a minha vez. Bom, eu vou passar a visão do fertileuta, né? A minha área de atuação é a promoção da fertilidade, a recuperação da fertilidade perdida. Então, para esse lado que eu vou direcionar a minha visão. Queria começar com uma observação de que a endometriose, ela não é especificamente uma doença só.
Na verdade, o que todas as mulheres com endometriose têm em comum é a mesma lesão tecidual. Mas a evolução de cada doença é muito particular. Então, a endometriose é um mundo, assim como o câncer é um mundo. A gente não pode falar em câncer como se fosse uma doença só. O que tem de semelhante é o aspecto histopatológico, é a lesão tecidual, mas cada câncer vai se manifestar de uma forma diferente. Você não pode comparar um vaso celular inocente com um tumor de pulmão, um out cell de pulmão. São doenças com níveis de agressividade, com manifestação de acometimento daquele organismo absolutamente diferente. Da mesma forma, a endometriose. Endometriose, vamos encontrar endometriose com uma distribuição muito ampla, com um acometimento realmente sistêmico do paciente, mas também vamos encontrar endometriose até imperceptíveis, não só aos exames radiológicos, né? Não só a ressonância, mas até na cirurgia. Quantas cirurgias, por melhor que tenha sido feita a sistematização na abordagem, no inventário, quantas cirurgias não vão deixar de identificar microlesões, lesões ocultas, né? O peritônio inocente, mas se a gente biopsiar ali, a gente vai encontrar lesão tecidual. Então, a gente tem que ter essa visão de que a endometriose é um mundo e que, por causa disso, cada paciente tem que ser abordada de forma individual. A abordagem padrão para a endometriose, buscar uma abordagem padrão para a endometriose seria um equívoco para o clínico que cuida da endometriose. Então, dentre os problemas que a endometriose pode causar, a gente está discutindo mais o sofrimento, né, a dor que ela provoca, e o próprio acometimento dos orgânicos, seja do útero na sua estrutura, seja do intestino e tudo mais, mas a endometriose também provoca algo que, na minha concepção, um pouco viciada, vai ser muito grave na vida de uma mulher acometida, que é o comprometimento da sua fertilidade, né? A gente veio ao mundo para quê? Né? O que a gente aprende lá na infância, na escolinha ainda, né? Lá na primeira infância? A gente nasce, cresce, se reproduz, hoje em dia, se quiser, e morre. Então, imagina para o indivíduo que não consegue se reproduzir, qual o impacto de que isso vai ter na vida desse indivíduo. Não é pequeno. A gente que lida na clínica do dia a dia, de quem sofre com problemas da fertilidade, a gente vê que o impacto não é pequeno. A infertilidade também é uma doença sistêmica. Ela acaba comprometendo todo o indivíduo como um todo, né? Então, a endometriose, como a Amanda já descreveu para a gente, vai estar relacionada à infertilidade e 50% das mulheres com endometriose vão ter infertilidade. Eu gosto de um número um pouquinho menor, 30%. Boa parte das mulheres com endometriose engravidam. Então, muitas engravidam tranquilamente também, mas sem dúvida que é uma doença relacionada à infertilidade. São 3 motivos, basicamente, pelos quais a endometriose vai comprometer a fertilidade. O primeiro deles é a alteração na anatomia da pelve, a alteração na arquitetura da pelve e incluindo nessa situação a alteração arquitetural da trompa. Se as trompas não estão livres para exercer a sua função, a gente não vai ter captação do óvulo no ovário, no fenômeno ovulatório. E, fora isso, dependendo do nível de comprometimento das trompas, a gente vai ter acotovelamento e obstrução tubária. Esse é um dos motivos pelos quais a endometriose está relacionada com a infertilidade. O segundo seria o desenvolvimento do endometrioma e
à medida que o endometrioma se desenvolve, ele vai destruir estroma ovariano, vai destruir óvulos, e essa mulher vai ter comprometimento da reserva ovariana, e assim fica com menos chance de engravidar espontaneamente, naturalmente. Por último, independente, era aí que eu queria chegar, independente do grau de distribuição, de evolução da endometriose, da gravidade da lesão, dos órgãos acometidos, a endometriose é uma doença inflamatória crônica que cursa, então, com o fluxo, a presença de substâncias tóxicas às células reprodutivas. O óvulo vai ser de pior qualidade, o óvulo vai funcionar, vai ter um ambiente para funcionar mais hostil. Da mesma forma, o espermatozoide vai ter maior dificuldade de cumprir sua missão, porque ele está num ambiente com substâncias tóxicas para ele. E, por fim, o embrião vai ter mais dificuldade de se implantar. Isso independente do quanto severo é o quadro que a doença provoca naquela mulher. Mesmo as endometrioses mais inocentes podem cursar com infertilidade por causa desse mecanismo inflamatório. Certo? Bom, um outro ponto que eu registrei aqui é a importância da avaliação clínica, né? A imagem, ela não deve ser encarada assim como... Seria, assim, injusto o clínico depositar no radiologista, né, no examinador, em quem vê a imagem, seria injusto a gente depositar toda a responsabilidade pelo diagnóstico. Não é fácil encontrar muitas das lesões mínimas. Então, esse peso, da mesma forma que a gente não pode levar para o patologista todo o peso do diagnóstico, a gente não pode levar para o radiologista. Então, o exame clínico, uma boa anamnese, uma boa coleta de informações, um bom link, uma boa correlação entre as informações clínicas que o paciente entrega no consultório com a imagem e com o exame físico, né, sobretudo o toque vaginal, eventualmente o toque retal, que para muitos é obrigatório, mas para o paciente é tão desagradável, né? E a avaliação da mobilidade do útero, da dor que o paciente sente em cada ponto palpado no exame genital, o encontro de lesões macroscópicas na palpação, isso tudo deve ser considerado de importância ímpar no diagnóstico. Não só a imagem, mas também a avaliação clínica permite que possamos chegar muito longe na suspeita da doença. E aí sim, correlacionando tudo, a gente vai ter o diagnóstico mais perto do perfeito possível. Quero ressaltar também a dificuldade, sobre a dificuldade no diagnóstico por imagem, do seguinte: a doença ela é igual para todos. Os olhos de quem vê são mais ou menos treinados para ter sensibilidade de detectar a doença. Então, a doença está lá na imagem. Agora, quanto mais treinado for o examinador, mais facilmente vai sair o diagnóstico. Por isso que hoje a gente cada vez mais tem gente que se transformou em especialista em endometriose, né? E acho que realmente tamanha incidência da doença, tamanha prevalência da doença, 1 em cada 10 mulheres que chegarem ao centro de imagem em Caraí vai ter endometriose. Então, assim, há de se tornar... o radiologista há de se tornar cada vez mais especializado, ele não pode deixar de se dedicar à endometriose, porque senão ele vai deixar de fazer bons exames. Basta pensar que 1 em cada 10 mulheres que ele for examinar vai ter. Então,
a gente vê muita diferença na clínica, né, do quanto treinado é o radiologista. A gente até estava conversando um pouquinho antes, hein, Georgia? Marco, a gente não estava conversando um pouquinho antes, assim, do tamanho do laudo? Assim, o laudo curtinho pode ser um sinal de que o radiologista não está tão afeito, né? Não está tão treinado na endometriose. Porque se ele tiver, ele vai certamente ter mais coisa para falar para o clínico no seu laudo. Então, assim, eu admito para vocês que a primeira visão que eu tenho quando eu pego um laudo de uma ressonância de uma mulher com endometriose é simplesmente qual o tamanho desse laudo, quantas frases estão escritas ali. Isso mostra o quanto o examinador se preocupou em pesquisar aquela mulher. Ou, de no mínimo, me falar que não tem nada. Eu olhei aqui os úteros sacros e não tem nada. Na verdade, assim, como a gente começa a usar, principalmente pacientes com endometriose na adolescência, a ressonância trouxe para a gente não operar essas pacientes. Um laudo normal não quer dizer que não tem endometriose. A clínica soberana, a paciente tem um tratamento individualizado e um diagnóstico individualizado. Então, a sequência da mesma pessoa avaliando o exame traz um norte para a gente também. Mas hoje, colocar uma paciente com laudo normal e dizer para ela que ela não tem nada, também é perigoso, porque a paciente também tem uma clínica. Em quantos milímetros vocês me dão lesão na ressonância? Hoje, de uma paciente com lesão de peritônio, né? Isso é um desafio para todo mundo. Então, a adolescência ganhou isso. Sou patologista e eu gosto muito de endometriose. Então, assim, com o tempo, eu fui também vendo uma variação. Da doença, e realmente tem até agora artigo classificando, não sei se vocês já pegaram laudos da gente assim, classificando endometriose, né, bem diferenciada, puramente estromal. Só para dar uma imagem para vocês, isso pode ter com certeza, reflete as dificuldades na ressonância e também nos exames. Tanto que Georgia, às vezes, tira muito material e vem fibrose, né? E só para vocês terem uma noção, é o seguinte, temos vários tipos de tipos histológicos de endometriose, e isso tem correlação com as persistências da doença, extensão da doença e infertilidade também. E quando a gente tem uma dificuldade de achar endometriose, às vezes tem uma fibrose, quem não está acostumado também a olhar endometriose na lâmina, a imunistoquímica ajuda, tá? Então, se vocês, como cirurgiões, até como o pessoal da ressonância, né? Porque vocês não conseguem pedir, mas o cirurgião pode. Pô, eu tenho certeza que aquilo é endometriose, será que não vale a pena fazer uma imunistoquímica? Vale a pena, porque às vezes surpreende. Entendeu? Porque tem endometriose pouco diferenciada, quer dizer, é indiferenciada, na realidade, o nome dela, que não é todo mundo que consegue ver. Entendeu? Faz um diagnóstico diferencial, às vezes, com os linfócitos. Então, acho que vale a pena também ter essa noção. Que ainda, se vocês tiverem uma certeza, eu peguei uma endometriose, mas não veio o laudo, faz uma imunistoquímica, entendeu? Para complementar. Tá bom? Eu só queria fechar com o abdômen superior, né, falando da importância do abdômen superior também. Até 10% das endometrioses profundas, elas vão cursar também com lesão um pouco mais alta. Então, se a gente restringir o nosso exame na pelve, pode ser que a gente deixe de
encontrar lesão, e isso vai acabar prejudicando o trabalho do cirurgião na hora de resolver o problema. Então, sempre a avaliação tem que também atingir ali, se direcionar para o abdômen superior. E acaba que cria, então, uma outra forma da gente enxergar a importância do ultrassom no diagnóstico. O ultrassom é altamente sensível, altamente específico para endometriose, é comparável a uma boa ressonância, não há dúvida. Mas ele restringe a visão à pelve, né? O ultrassom transvaginal ele não vai passar de 15 centímetros de avaliação a partir do limite da sonda. Então, a endometriose que está mais alta, na linha da pelve a partir do fundo da vagina, né, que é onde a sonda vai se colocar, essa endometriose pode passar desapercebida. Então, o ultrassom ele é muito interessante, mas ele sempre, isoladamente, ele é muito limitado. Ele sempre tem que estar em conjunto com os outros métodos. É isso. Eu acho que, só para finalizar aqui, eu acho que vocês trouxeram nós cirurgiões aqui, acho que para a gente contribuir um pouco para vocês. O que vocês não conseguem ter acesso da gente, que é importante para a gente, para vocês laudarem. Então, resumindo aqui, para a gente é importante essa compartimentação, né, anterior, média e posterior, e a proximidade com as estruturas nobres. E aí, quando você fala de ligamento uterosacro, por exemplo, é sempre muito importante para a gente mostrar sua distância, sua proximidade do ureter e do nervo hipogástrico inferior. Né? Isso são coisas que a gente, na sistematização da cirurgia, né? E aí já falando da parte cirúrgica e não da parte clínica, né? A nossa cirurgia se baseia pelo ureter, por exemplo. Então a gente sempre começa uma cirurgia pelo ureter, identificando ele, porque ao identificar a estrutura nobre você não lesa ela, né? Então a gente saber a sua distância, porque geralmente essa doença é uma doença de comprometimento de ligamentos uterossacros, né? Qual é a distância dela para esse ligamento uterossacro desse lado, né? Tem proximidade, espessa o ligamento, o nervo hipogástrico? São questões que são muito importantes para a gente, porque a gente vai passar nessa região na hora da dissecção cirúrgica. E outra coisa para a gente falar sobre a nossa colega patologista, qual é o seu nome? Anabela. Anabela, você falou sobre as diferenças das lesões, né? Ela falou sobre as diferenças das lesões na ressonância e no ultrassom, né? Tem vários aspectos que são diferentes. E para a gente também, na cirurgia, a gente também tem que se habituar a encontrar vários tipos diferentes de endometriose. Porque se você for só esperando aquela lesãozinha pretinha, você não vai achar 80% das lesões de endometriose. Então tem as lesões que são mais fibróticas, mais brancas, mais semelhantes ao peritônio. Tem aquela lesão mais retraída, né, que às vezes nem tem alteração de cor. Tem a lesão clássica mais escura, que às vezes drena aquele líquido achocolatado. Então todos nós acabamos tendo que se especializar nessa doença, porque ela é um mundo realmente. Então, só para finalizar, realmente essas são as relações anatômicas que são muito importantes para a gente. Bom, gente, obrigado pela participação de vocês, foi ótimo para a gente como radiologista, a gente aprende muito também, então essa troca é sempre muito importante, tá bom? Obrigado, Amanda, pela aula.